falar também a questão, principalmente do empresário, que ele é de micro e pequeno porte, empresas de micro e pequeno porte, né? Esses empresários, a gente até orienta com que ele tire o mínimo de retirada possível, né, no Prolabore, na folha de pagamento, justamente para desonerar a folha de pagamento dele. E a restante das retiradas que ele precisa para estar cuidando do seu dia a dia e para estar cuidando do seu patrimônio, é como retirada de lucro. Ok, sua empresa, ela já paga o imposto, já quando ela fatura, e ela dá lucro, o empresário ele pode fazer essa retirada de lucro, e esse lucro é isento, justamente porque ela já pagou, a empresa já pagou o imposto. Então não há outra tributação sobre essa retirada de lucro. Então a gente sempre orienta a fazer aos empresários a fazer a retirada dessa forma. Entendeu? Ou seja, só dando uma recapitulada aí, só para passar um pano nessa questão de retenção mesmo. Então, todo mundo que tem essa dúvida, ô Guimar Matheus, eu tenho imposto a restituir? Então, o cara ele só vai ter imposto a restituir se no ano anterior, né, sendo até mais prático, em 2022, a declaração de imposto de renda aconteceu ali em maio. Ou seja, se eu tivesse alguma dúvida sobre imposto a restituir, o que que acontece? Eu deveria pegar a minha declaração, né, o meu informe de rendimento e olhar lá que a empresa forneceu tanto para o seletício até propriamente para o empresário mesmo, ver o valor da retenção, por ali que começa tudo, né? Ou seja, existe um documento que a empresa entrega tanto para o seletício quanto para o empresário e ali vai ser a base de toda a declaração do cara. Exatamente, exatamente. E você falando por ali, começa analisando o que foi retido durante o ano, né? Exatamente. E aí, no passar dos anos, porque às vezes acontece muitos casos em que o cara tem aquela retenção durante o ano, né? O contribuinte tem retenção todos os meses durante o ano, e na hora que ele declara, ele ainda tem que pagar mais uma bolada de imposto. Isso acontece muitas das vezes porque às vezes ele tem mais de uma fonte de pagamento. E eles não entendem é justamente isso, né? Mas eu paguei tanto, fui retido tanto, cadê o meu dinheiro? Não, você pagou tanto, mas sua renda foi alta. Acontece muito com aposentado, que tem uma aposentadoria considerável, né? Cada ano e vai tendo menos instituição. Por quê? Porque vai aumentando a renda dele vai atualizando, né, durante o decorrer dos E anos. a tabela tá defasada A tem 4 tabela já anos. tem um tempão que ninguém atualiza, só tem promessa de governo, entra governo, sai governo, nada, né? E, e aí a cada ano que passa, ele ou deixa de ter instituição e às vezes tem uns que começam a ter que pagar a diferença. Entendeu? Principalmente essa questão de aposentado. Ou às vezes a pessoa que tem mais de uma renda, né? Pessoa que trabalha em várias escolas, por exemplo, professor, tem renda ali, renda em outra escola, outra faculdade. Também, aí quando junta todas as rendas, aí aquela retenção já não é suficiente para ele estar tendo algum tipo de restituição, né? Na hora do cálculo ele tem que pagar um complemento também. É legal a gente colocar aqui na mesa, porque todo empresário, eu vou falar assim, 90% deles tem dúvida exatamente na declaração de imposto de renda, né? Então, o que que acontece? Todo ano os caras vão lá, declaram imposto de renda, ou até a contabilidade que declara, mas ele nem sabe o que que é aquilo. E aí, quando começa a ventilar, né, noticiar informativo sobre, o prazo do imposto de renda está chegando, começa a juntar a sua documentação base, aí eles começam a ligar louco para a contabilidade, igual cego em tiroteio, né, totalmente perdido. Mas por isso que é interessante a gente colocar na mesa aí como que funciona essa questão do imposto de renda, que não é só visando a tributação da pessoa física, né? Uhum. Você falou até um ponto de uma coisa interessante aí, documentação, né? Porque outras coisas, outra situação que acontece também é o contribuinte ele acha que porque ele tem muita despesa, ele tem algum imposto para restituir. E também não é dessa forma, porque o imposto de renda funciona da seguinte forma: você tem duas opções de tributação. Ou você tributa pela dedução das receitas, ou então é tributado pelo desconto simplificado, né? No desconto simplificado, você ignora qualquer tipo de despesa. E é considerado somente o desconto que é aplicado na hora de você declarar, que é 20% sobre o rendimento tributável. A própria Receita já te dá esse benefício, né? Olha aqui, não me apresenta nenhuma despesa, eu já estou te dando aqui um benefício fiscal de 20% sobre o rendimento tributável que você teve. Exatamente. Na própria declaração, hoje, né, alguns anos atrás, já vem sendo feita dessa forma.
Antigamente, você ia declarar e você tinha que ficar fazendo cálculo. Ah, qual que é a melhor opção? Eu vou declarar pela dedução das receitas ou pelo desconto simplificado? Hoje não, quando você entra no sistema, a própria Receita já te dá o cálculo. Olha, você está preenchendo, à medida que você vai preenchendo, ela já vai te apontando. Ó, você vai pagar menos imposto ou restituir mais imposto pela opção do desconto simplificado, ou então pela opção das deduções das despesas. Entendeu? Então, assim, nem sempre o contribuinte ter muita despesa significa que ele vai pagar menos imposto ou que ele vai ter restituição, né? E tem o outro lado também, né? Porque às vezes, igual você falou, são duas modalidades, né? O completo e o simplificado. O simplificado você não precisa de dedução nenhuma, já o completo você precisa apresentar. É igual você falou, né? O próprio programa gerador, ele vai te dando uma simulação de como que está a sua situação ali no momento, né? E aí tem um outro lado também, que às vezes o contribuinte ele declara como simplificado, quando o completo era melhor. Por isso a importância de um contador, né? Exatamente. E acontece muito isso, dos dois lados, né? Às vezes o simplificado é a pior opção, né? E muitas vezes também, às vezes o contribuinte vai indagar, ah, mas eu te mandei um tanto de despesa, por que você não lançou? Aí é outra situação. Por quê? A melhor opção é o desconto simplificado. E tem uma outra situação muito interessante também, e muito importante, e que eu creio que é a principal situação é o contribuinte que não cuida de sua renda, né? Ou seja, chega lá no final do ano, o cara tem uma porrada de despesa, o cara tem uma vida financeira que ele gasta 10 mil por mês, ou 20 mil por mês, só que ele apresenta rendimentos de 20 mil por ano. Entendeu? O restante do rendimento do cara é tudo informal. E aí, como que você declara isso na Receita Federal? Ah, eu tenho lá uma despesa de 20 mil por ano, por mês, só que minha renda é 10 mil. De onde que vem os outros 10? E fora que você não tem de despesa dedutível, como você É, sobrevive? é aí que nós falamos que toda aplicação ela tem que ter origem, né? Exatamente, Pro carro chegar do outro lado da ponte, ele saiu lá do outro, né? exatamente. E é por isso que é muito importante, principalmente contribuintes que têm receitas não formalizadas, que têm rendimentos informais. Formalize uma empresa, abre o CNPJ, deixe a sua atividade formalizada, procure a menor tributação dentro do seu CNPJ e, consequentemente, você não vai precisar de ficar caindo em malha fina, porque quando acontece esse tipo de situação, que você declara mais despesas ou que você tem mais despesas e menos receita, você vai cair na malha fiscal. Entendeu? A Receita vai falar, não, você tem muita despesa, cadê a sua renda? De onde veio? E aí, quando você não tem como provar de onde veio a sua renda, a Receita vai simplesmente arbitrar o quanto você vai ter que pagar de imposto. Ela vai jogar lá na tabela.